dia, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje, da primeira carta aos Coríntios. Estamos no capítulo 10, ontem tivemos a oportunidade de ler todo o capítulo e hoje vamos ler apenas então a segunda parte. Diz assim, capítulo 10, a partir do versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ontem nós vimos que o apóstolo Paulo ele foi buscar o exemplo de Israel e falou sobre 4 elementos que seguiram a caminhada do povo durante o êxodo, né, depois da saída do povo do Egito, e 4 elementos que acompanharam o povo, e ele pegou nesses 4 elementos e fez a interpretação que os coríntios precisavam de ouvir. E ele disse, olha, vocês cuidado, que não estejam também a experimentar as bênçãos de Deus e não estejam a ser transformados por Deus. Porque uma coisa é desfrutar daquilo que Deus nos dá, outra coisa é permitir que Deus transforme a nossa vida. Hoje, o apóstolo Paulo continua nesse mesmo caminho, ele está ainda a construir esse edifício e ele parou agora neste andar de pegar na vida de Israel, naquilo que Israel viveu e usar como exemplo para a vida dos coríntios e nosso exemplo. Então o apóstolo Paulo, continuando a usar dos exemplos dos israelitas, ele vai agora não usar os elementos, ele já usou 4 elementos, mas agora ele vai falar sobre episódios, situações que o povo de Israel viveu e pecados que eles cometeram, que prejudicaram a sua vida e que os coríntios podiam também estar a pecar. E ele não vai escolher qualquer coisa, vai escolher exatamente aquilo onde os coríntios precisavam de ser transformados. E o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo fala é a idolatria. A idolatria, e ele usa o exemplo de Israel, quando Moisés foi para o monte receber a lei de Deus, e ali Deus, durante 40 dias e 40 noites, deu a sua lei. O povo, cansado de esperar por Moisés, foi ter com Arão e disse, Arão, nós estamos aqui sozinhos, Moisés abandonou-nos, o que é que nós fazemos? Arão então teve a ideia de juntar o ouro, queimar o ouro, fundir o ouro e fazer um bezerro de ouro e dizer, este é o vosso Deus. Diz que pela manhã o povo levantou-se, comeram, beberam e festejavam à volta de uma maneira desenfreada. A Bíblia fala lá em Êxodo que era uma festa sem limites, onde eles poderiam fazer tudo e divertiam-se, né? E é esse o texto que Paulo usa quando ele diz, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Era desse episódio que o apóstolo Paulo está a falar, quando eles caíram na idolatria. Logo ali abandonaram Deus e acharam que o bezerro era o seu Deus, né? Chama-se idolatria. Passaram a colocar em primeiro lugar uma estátua em vez de Deus, ou seja, acharam que aquele ídolo poderia fazer alguma coisa por eles. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fala, lembram-se? Quando eles se levantaram e divertiram-se e comeram ali à volta de um Deus que não era nada? Então cuidado para vocês também não estarem a cair na idolatria. E lembram-se em que contexto estamos. Paulo tinha falado acerca de cuidado onde se sentam a comer. Eles diziam, nós podemos, o ídolo não é nada, e nós somos romanos, temos liberdade para fazer e para sentar e para comer, porque o ídolo não é nada, e a comida que foi consagrada aos ídolos é uma comida como as outras. E Paulo está a dizer, cuidado, porque Israel também comiam e bebiam à volta do ídolo. E ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, ele mais à frente vai falar mais nisso, mas ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, ele dizia, vocês são livres,
Mas essa liberdade tem que vos ensinar que às vezes temos que abdicar dos nossos direitos. Ele também está a dizer cuidado para que a vossa liberdade, essa vossa maneira de pensar não vos esteja a retirar aquilo que vocês têm de melhor, que é a salvação. Cuidado que vocês não estejam a cair na idolatria. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala é a imoralidade. E ele usa o exemplo de quando os israelitas, desculpem, quando os homens israelitas pegaram mulheres moabitas para terem as suas relações sexuais, eles pegaram as mulheres moabitas e diz que veio uma praga ao povo. E só daquela praga morreram 23 mil, como o Paulo usa aqui. E então fala da imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo diz, cuidado para vocês também não caírem na imoralidade sexual. Cuidado, porque eles também caíram. E só daquele dia uma praga veio à vida deles. O apóstolo Paulo não está com isto, dizer cuidado com as pragas, cuidado, não. O apóstolo Paulo está a dizer cuidado que eles também caíram nisso. Os israelitas caíram na idolatria, os israelitas caíram na imoralidade e vocês têm que ter cuidado para também não caírem no mesmo erro. O terceiro episódio que Paulo propositadamente escolhe, quando eles começaram a duvidar que Deus estava com eles. E começaram a dizer para Moisés, Moisés, tu trouxeste-nos para o Egito, tu trouxeste-nos para o deserto para morrermos. E eles começaram a duvidar que Deus estava com eles. De tal maneira que se levantou uma confusão e todos estavam contra Moisés e dizer, não, Moisés fez isto connosco, Moisés... Ou seja, eles começaram a duvidar que Deus estava com eles. Porque cada vez que nós duvidamos que Deus está connosco, nós estamos a pôr Deus à prova. E o Paulo diz, lembra-se quando eles puseram Deus à prova, o que aconteceu? E diz que quando eles fizeram isso, vieram serpentes venenosas e morderam o povo. E a única salvação que houve para aquele povo foi quando Moisés foi diante de Deus e disse, Deus, o que é que eu faço? Ajuda-me, dá-me um livramento para este povo que está a morrer por causa das serpentes. E Moisés construiu uma serpente e levantou a serpente. E quem olhasse para a serpente seria curado e ficaria são. Assim também se compara a Jesus, que Jesus disse, quando eu for levantado. No sentido de quem olhar para Cristo acontecerá o mesmo que aconteceu com o povo, quando o povo olhava para a serpente e era sarado, assim também quem olha para Cristo fica são, fica curado, fica livre, porque olhou para o Salvador. O povo viveu esta situação em que eles começaram a pôr à prova, será que Deus está mesmo connosco? Será que Deus não está connosco? E entraram no caminho da desobediência. E o apóstolo Paulo, ele está a ensinar também os coríntios. Ele falou sobre a idolatria, cuidado, imoralidade. Eles caíram em imoralidade, cuidado. E está a dizer aos coríntios, cuidado, que eles caíram na desobediência. Cuidado para vocês também não estarem a ser ensinados e continuarem a ser desobedientes àquilo que nós estamos a ensinar. Continuarem a ser desobedientes, cuidado. Lembram-se que o apóstolo Paulo já tinha ensinado acerca do que eles deviam ter feito com aquele homem que estava a cometer incesto e eles rejeitaram e não fizeram nada. E o apóstolo Paulo diz, cuidado que vocês não caiam também nesta tentação, neste pecado da desobediência como o povo lá no deserto. O quarto pecado que o povo cometeu foi a murmuração, lá o povo de Israel. E o povo de Coríntio, né, a igreja de Corinto, poderia também estar a cair nesse pecado. Então Paulo está a dizer, cuidado, eles também murmuraram. Lembram-se quando eles murmuraram lá no deserto? E nós sabemos o que aconteceu com a família de Corá, quando eles se revoltaram e murmuraram contra Moisés. E então, cada vez que o povo não estava contente com alguma coisa, eles murmuravam. E a murmuração começou a fazer parte do estilo de vida do povo de Israel. E os coríntios poderiam estar a cair na mesma tentação. E Paulo está a dizer, cuidado. Então, Paulo ele usa estes 4 aspectos para começar agora a dizer, cuidado, vocês têm que ser transformados pelo Senhor. Cuidado para não caírem na idolatria, cuidado para não caírem na imoralidade, cuidado para não
não entrarem pelo caminho da desobediência, cuidado para não murmurarem, porque estas situações significam que vocês ainda não foram transformados por Deus, ou que Cristo entrou na vossa vida, mas vocês deixaram de ouvir Deus. E Paulo, ele diz assim: estas coisas vieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de que nós outros, que estamos nos fins dos séculos, Paulo está a dizer, cuidado, vocês têm que ter cuidado, que a vossa atitude para com as coisas de Deus não vos esteja a levar a cair. Não. E ele diz assim, cuidado quem está em pé, para que não caia. Então nós às vezes usamos isto, mas em muitos contextos, mas neste contexto o que Paulo estava a dizer é cuidado que vocês na vossa arrogância, no vosso orgulho, no vosso saber, naquilo que vocês acham que sabem muito, cuidado que esse vosso orgulho, altivez, não vos esteja a fazer cair. Cuidado para que o muito saber não seja a vossa queda. Cuidado, porque vocês pensam que estão de pé e que são os que estão mais firmes, porque são os que estão com melhor condições, com melhor sabedoria, são os melhores, e cuidado que não seja isso que esteja exatamente a fazer-vos cair. E esta parte por dizer assim, mas não fiquem, mas ouçam o que eu vos estou a dizer agora. Não se preocupem, porque não há, a tentação vem do homem. Ele diz, é o vosso orgulho, é a vossa maneira de ser que está a levar-vos a essa tentação. Mas Deus, Ele vai prover uma saída. Ele está a ajudar-vos a não caírem nessa tentação. Porque não há tentação, o apóstolo Paulo diz, porque Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então o apóstolo Paulo está a dizer, a idolatria, a imoralidade, a murmuração, a desobediência podem ser reais tentações na vossa vida. E vocês, o vosso orgulho, a vossa altivez e aquilo que vocês sabem pode estar a enganar, pode ser um engano. Vocês podem estar a cair e pensam que estão de pé. Mas Deus é fiel. E Deus está a dar-vos tudo aquilo que vocês precisam para vencer essa tentação. Para vencer que caiam na idolatria, para vencer que caiam na imoralidade sexual, para vencer que caiam na murmuração, para vencer que caiam na desobediência. Porque quando a fidelidade de Deus não deixa que vocês sejam tentados por alguma coisa que vocês não consigam vencer. Vocês vão vencer, mas vocês têm que entender que é uma tentação, é real que vocês podem estar a cair nestas coisas, então têm que deixar-vos ser ensinados. Vocês sabem o livro que nós estamos a estudar, ele revela uma igreja imatura espiritualmente. E então Paulo está de volta, eu disse-vos, ele está a construir este edifício e agora ele está a subir os patamares do edifício, vai construindo. E ele agora, depois destes exemplos de Israel, nessa caminhada ele subiu mais um patamar. Ele diz assim, cuidado para que vocês pensem que estão de pé e seja aquilo que vos está a fazer cair. A falta de transformação na nossa vida é o que nos pode levar a cair. E por exemplo, mas nós temos Cristo. Eu aceitei Jesus, tu aceitaste Jesus, mas tu não aceitaste a transformação de Jesus na tua vida. E o que te faz ficar de pé é a transformação de Jesus. Como o autor dos Hebreus diz lá em Hebreus, que o maior pecado, aquilo que não há volta a dar, aquilo que destrói totalmente a pessoa, é quando a pessoa deixa de aprender. Quando a pessoa negligencia a aprendizagem. Aí é a morte. É a morte do artista, quando nós deixamos de aprender. Assim, aqui também, Paulo está a dizer, é a nossa morte, é a nossa queda, é quando caímos em tentação, quando deixamos de permitir o transformar de Deus. O crente, o cristão, tem que ser transformado diariamente. Ninguém já foi transformado tudo. E quando nós pensamos, já sei isto, é quando Deus diz, ainda não sabes nada. Como o apóstolo Paulo diz nos capítulos anteriores. E quem pensa saber tudo é porque não sabe nada. Então o apóstolo Paulo, ele está a dizer aqui, cuidado, para que o vosso conhecimento
intelecto, para que o vosso orgulho, para que a vossa sabedoria, tanta sabedoria que vocês pensam que têm, não seja a vossa queda, não seja exatamente isso que vos está a fazer cair naquilo que Deus não quer para a vossa vida. Mas Deus, e eu vou terminar desta maneira, mas Deus, Ele está a dizer isto: eu sou fiel. E há tentação, há. A tua forma, a tua maneira de ser vai levar-te a tentações, vai. Mas Deus é fiel e Ele nunca vai permitir que venha uma tentação à tua vida, que venha alguma coisa tentar a tua vida que tu não possas vencer. Que Deus não te possa dar força para vencer. Então, pode haver esta tendências na nossa vida. Pode haver tendências, pode haver comportamentos na nossa vida que sejam prejudiciais à nossa vida cristã, mas Deus é fiel. Como o apóstolo Paulo diz na sua saudação desta carta. E ele termina no capítulo 1, versículo 9, ele diz, mas Deus é fiel. E agora eu volto a lembrar, Deus é fiel. Então, se a fidelidade de Deus não permitirá jamais que viesse alguma coisa à nossa vida que nós não pudéssemos resistir, que nós não pudéssemos vencer. Deus está a dizer, tu podes vencer. Paulo está aos Coríntios, tu podes vencer. Vocês podem vencer. Podem estar agora a ser induzidos, podem estar a cair agora, mas abram os olhos, estejam atentos, porque vocês podem vencer. Vamos orar. Eu te louvo, Senhor, eu adoro o teu nome. Eu exalto a ti, Pai, porque tu és grande e poderoso e porque a tua palavra, ela é incrível, ela é transformadora. Deus, nós estamos na tua presença, rendemos-nos a ti, pedindo a tua misericórdia, Senhor, para que abras o nosso entendimento e para percebermos, Senhor, onde estamos a cair. Para percebermos, Senhor, que nada somos sem ti, que dependemos de ti. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos um coração transformado. Não transformado como uma obra acabada, mas dá-nos um coração que vai sendo transformado. Dá-nos uma vida continuamente nas tuas mãos, transformada dia após dia por ti. A cada dia precisamos da tua graça, a cada dia precisamos do teu amor, a cada dia precisamos da tua ajuda para sermos transformados, para não cairmos, para vencermos as tentações da nossa vida, para vencermos aquilo que, Senhor, que vem à nossa vida e pode estar-nos a fazer cair. Mas nós queremos, Senhor, olhar para ti, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de ti. Abençoa o teu povo. Dá um fim de semana cheio da tua presença, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então, tenham um fim de semana cheio da presença de Deus e até segunda-feira.